Presidente, o senhor sempre fala, né, que nosso trabalho é de cuidar das pessoas. E a gente não vai conseguir cuidar das pessoas se a gente também não fizer essa transição digital que o mundo inteiro está fazendo e que o Brasil está fazendo. E aqui, presidente, por que a gente escolheu o estado do Piauí para lançar a Estratégia Nacional de Governo Digital? Essa estratégia ela foi discutida muito ano passado, a gente fez caravanas também pelo país, a gente esteve nas 5 regiões discutindo. Aqui no Nordeste, a caravana foi no Ceará, mas na hora de escolher o lugar de lançamento, eu falei, não, eu quero lançar no Piauí. Eu já tinha falado com o governador. E por quê? O senhor veio aqui em 2003, como o ministro Wellington falou, o ex-governador também, aqui era o estado considerado o estado mais pobre do Brasil, e ele deu um salto inacreditável nesses 20 anos, 21 anos que a gente tem aqui. E hoje é talvez o estado mais desenvolvido em governo digital, presidente. E eu acho que isso é um mérito aí dos ex-governadores, do governador atual, da ex-governadora também, porque aqui a gente tem uma quantidade de serviços à disposição da população digitais incríveis. O governador falava pouco sobre a saúde digital, ministra Anísia? Inclusive que vai servir de exemplo também para toda a estratégia de saúde digital do governo federal, e que para a gente é um orgulho, e por isso a ideia de lançar aqui hoje. A gente tem aqui o governo do Piauí, o senhor sabe a importância da carteira de identidade nacional. E o estado que mais emitiu carteira proporcionalmente à sua população é o estado do Piauí, que já tem 20% da população com a nova carteira, e vai conseguir provavelmente alcançar a nossa meta de talvez ainda nesse mandato do governador, quase alcançar a população inteira, que é o objetivo nosso, presidente, que ao longo do seu mandato, dos atuais governadores, a gente consiga que todos os brasileiros tenham a nova carteira de identidade. E a Estratégia Nacional de Governo Digital, presidente, precisa saber, aqui estão as nossas caravanas aí federativas, não eram caravanas federativas, não eram caravanas regionais da Estratégia Nacional de Governo Digital. Ela tem por objetivo, número 1, uma prioridade, é que os municípios e os estados estabeleçam essas estratégias de governo digital. Só para o senhor saber, apenas 40% dos estados têm estratégia de governo digital. O Piauí é um deles que tem essa estratégia. Os municípios, eles no máximo têm um plano de TI, para poder pensar o ATI. E a gente fez uma estratégia, que é a estratégia das estratégias, como a gente chama, para que todos os estados e municípios possam caminhar juntos com o governo federal na mesma direção de governo digital, porque não adianta só o governo federal avançar nessa agenda ou só alguns estados avançarem nessa agenda, porque a população vive nos municípios. Se a gente não conseguir trazer o Brasil inteiro nessa estratégia, todo mundo caminhar na mesma direção, a gente não vai conseguir prover à população os ganhos que essa estratégia pode ter. Então, presidente, em primeiro lugar, é que a gente possa, a partir dessas diretrizes que a gente está definindo aqui, que foi feita com essa super colaboração de todo o país, de pessoas especialistas, de gestores municipais, estaduais, especialistas da academia, especialistas da área privada também, a gente fez essas diretrizes para que todo mundo possa, então, caminhar na mesma direção. A gente tem outra grande prioridade, é a difusão das ferramentas de autenticação a partir do GovBR. O GovPI, ele é totalmente integrado ao GovBR, então quem acessa o serviço do Estado pode entrar pelo login do Estado ou pelo login do Governo Federal e vice-versa, o que é algo extremamente importante. E a carteira de identidade nacional, que eu já falei aqui, o grande feito do Estado do Piauí em ser o maior emissor proporcionalmente da carteira. Uma coisa muito importante, que a gente vai assinar aqui hoje com o governador, é o Programa Nacional de Gestão e Inovação. Esse foi um programa, presidente, que eu pensei logo que eu entrei. O ministro Padilha sabe disso, porque a gente tem participado fortemente das caravanas federativas, porque o Ministério ele tem várias áreas que são de relação federativa. E o senhor, presidente, sempre fala que uma das coisas importantíssimas do nosso governo é o Pacto Federativo. A gente, de fato, tem uma cooperação federativa no Brasil, onde o governo federal ele é um parceiro e apoia e também difunde grandes ideias que tem nos municípios e nos estados brasileiros. E uma das coisas importantíssimas da estratégia de governo digital é que a gente possa levar a transformação digital para os municípios através de parcerias com os estados. E aqui hoje a gente vai assinar também esse programa, que ele tem várias áreas de atuação, não é só na área de governo digital, mas vai ter essa parte de levar aos municípios o nosso programa de transformação digital. E dentre eles o processo eletrônico nacional, que é justamente as ferramentas para que todo mundo saia do papel. A gente não tenha mais processos administrativos em papel em nenhum lugar do Brasil, e para isso a gente está trazendo também o processo eletrônico nacional. Uma outra coisa importantíssima é a capacitação de servidores e servidoras, não só da área de TI,
Mas, para a gente, o grande objetivo é que todos os servidores públicos tenham uma mentalidade digital para que a gente possa fazer esse grande salto de transformação digital. Então, está aqui a ENAP também. O Estado do Piauí foi um dos primeiros a ter a sua página própria na ENAP, de capacitação de servidores em diversas áreas, e entre elas também na área de governo digital. O governador recebeu até hoje um QR Code para acessar essa página. E a gente tem, e aí o foco nos serviços. Os 2 serviços que a gente escolheu nessa estratégia nacional para serem os grandes vetores da transformação digital não poderiam ser outros que não a saúde e a educação, que é o grande serviço prestado à população. Então, aqui, mais uma vez, enalteceu a estratégia de saúde digital da ministra Anísia e o programa de saúde digital extremamente forte aqui do governo do Estado do Piauí. E, obviamente, toda a parte de proteção de dados e de interoperabilidade de dados, que é a gente poder os dados conversarem. Não adianta nada cada um ter seu dado e não poder conversar, porque para a gente ter uma estratégia que de fato vá conhecer o cidadão e poder pensar políticas para os cidadãos brasileiros e cidadãs, a gente precisa que os dados se conversem, porque a gente sabe que a economia do futuro será a economia de dados. E aqui temos também nossas empresas públicas de TI, representadas aqui pelo SERPRO, o nome do seu presidente que está aqui, o Amorim. Então, é muito importante estar aqui. E aí, o presidente da Caixa está aqui, porque justamente a Caixa, presidente, tem uma linha de financiamento de infraestrutura e saneamento, e eles criaram dentro dessa linha uma específica de transformação digital para os municípios. Então, eles estão botando à disposição dos municípios, o BNDES vai fazer a mesma coisa, o BID também está fazendo isso, terá uma linha de apoio ao processo de transformação digital de municípios. E hoje na Folha, presidente, eu falei, a linha inteira, são 8 bilhões, nessa crédito inteiro. O presidente Carlos sabe disso. E a Folha colocou que os 8 bilhões estariam à disposição inteiras da estratégia de governo digital. E na prática, o presidente Carlos já garantiu, se vier essa demanda, ele vai atender essa demanda mesmo. Então ele falou, quem sabe isso não foi uma profecia aí da Caixa. Então, prefeitos, saibam que tem essa linha aí à disposição com crédito subsidiado, crédito subsidiado não, crédito bem baixo. E aí, presidente, eu queria agradecer, foi uma parceria para a gente montar essa estratégia. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações, aqui o ministro Celino, apoiaram diretamente. As nossas empresas públicas, na Dataprev, o SERPRO, o CONSAD, que eu acho que o presidente do CONSAD estaria aqui, mas outros representantes do CONSAD, como secretário aqui do próprio Piauí, estão aqui. O CONSAD foi um parceiro fundamental na elaboração da estratégia, a Frente Nacional dos Prefeitos, que foi importantíssima, o BID e a GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã, além da ENAP, que atuaram muito fortemente no desenvolvimento dessa estratégia. E aí, presidente, eu queria lhe dizer uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Todo mundo olha muito o processo de transformação digital que aconteceu na pandemia, que, por óbvio, o momento da pandemia foi um momento de grande transformação digital no mundo inteiro, e o Brasil não foi diferente disso. Mas a gente só pôde dar aquele grande salto durante a pandemia, presidente, porque no seu governo anterior, no governo da presidenta Dilma, já tinha começado esse processo de transformação digital no governo. A presidenta Dilma, inclusive, lançou uma estratégia lá em 2013, que começou a colocar o Brasil na rota da transformação digital. E foi a partir de uma iniciativa do governo dela ainda, da Plataforma de Cidadania Digital, que pôde se migrar posteriormente para o GovBR, que hoje já alcança 158 milhões de brasileiros. E a gente tem na rede GovBR, que é uma coisa muito importante, alguns prefeitos foram no nosso stand, já vão aderir à rede. A gente tinha, no final de 2022, apenas 260 municípios que tinham aderido à rede, para justamente a gente ter esse espaço de compartilhamento de dados. Hoje já são 1.125 municípios que aderiram à rede, todos os estados, quando eu entrei, faltava o Maranhão e São Paulo, o Maranhão já entrou também, agora temos todos os estados da DF, 1.125 municípios, e está aberto a qualquer município. A adesão à rede, além de ter a parte de poder compartilhar dados, utilizar a prova de vida do governo federal, utilizar a assinatura digital, ela também permite uma parte de capacitação importantíssima e de montagem da sua estratégia de governo digital. Então, acho muito importante que todos os prefeitos que estão aqui possam pensar na possibilidade de aderir à rede GovBR, que, sem dúvida nenhuma, é um portal importantíssimo, e é mais que um portal, é uma rede de parceria federativa.